Live do João. Olá, boa noite a todas e todos que acompanham aqui mais uma live do João. Sejam todas e todos muito bem-vindos. Eu sou Matheus Fiorentini, professor de História, integrante da Escola Nacional João Amazonas, mestre pelo Programa de Pós-Graduação e Integração na América Latina da USP, o PROLAN, e doutorando do Programa de Pós-Graduação em História da UPF. E estou aqui dessa vez para fazer a apresentação de mais um debate da live do João, dessa vez sobre um dos temas candentes da nossa sociedade, não é? Nós vamos discutir hoje, então, interpretações sobre o negro e a escravidão no Brasil, a partir aqui, contando com a participação de um grande conhecido já da casa, Ricardo Moreno, que é professor de História, formado pela Universidade Federal da Bahia, mestre também por essa universidade, e é doutor pela Universidade Federal Fluminense, onde publicou a tese de doutorado com o título de Assambarcadores e Famélicos, Fome, Carestia e Conflitos em Salvador, do ano de 1858 a 1878, lançado pela editora da Universidade Estadual da Bahia, universidade na qual o Ricardo Moreno também é professor. E o Ricardo Moreno, além desse currículo, ainda é integrante da Escola Nacional João Amazonas, é um dos professores e elaboradores do currículo da Escola Nacional João Amazonas. Boa noite, Ricardo. Uma alegria poder debater contigo, reencontrar o camarada, e esperamos aí um grande debate nessa noite. Boa noite, Matheus, muito obrigado. Camarada Xuxa, né? Antes de começar, eu estava aqui perguntando para o Matheus como é que eu te chamo, cara, porque só te conheço por Xuxa. E aí ele, não, chame de Xuxa. Eu digo, não, vamos chamar de Xuxa, mas lembrar que é Matheus, professor Matheus. Para parecer sério, né? Pois saudar aí o Matheus, saudar aí o Caio Botelho e o meu xará Ricardo Tristão, que estão aí nos bastidores, nos dando o apoio aí na logística. Um abraço aí para o Fernando Garcia e para o Altair, que me fizeram o convite. Para mim, uma honra muito grande poder participar aqui da live do João, esse espaço aí que já está se consolidando, né? Se consagrando aí nas nossas noites de terça. E, para mim, uma satisfação enorme poder estar aqui, poder participar aqui com vocês. Ricardo, para nós começar, assim, eu queria te fazer uma provocação. A moqueca é capixaba ou é baiana, cara? Resolve essa polêmica para nós aí. Ih, rapaz, você quer que eu brinque com meu amigo Ricardo Tristão, né? O meu xará, para com isso. Que isso, Ricardo? Ricardo, fica à vontade, tempo todo teu, vamos direto ao que interessa. Tá, obrigado, Matheus. Vamos lá. O Altair pediu para eu falar sobre interpretações sobre o negro e escravidão no Brasil. É um tema, para mim, muito fascinante, um tema que já, como intelectual, como professor, já trabalho há alguns anos, não é? E eu acho de suma importância para nós. Eu penso que a correta forma da gente interpretar o processo histórico, interpretar a realidade, ele assim, é a bússola para a gente ter também a melhor atuação política, né? Saber definir as melhores ações passa por conhecermos melhor interpretarmos a realidade, né? E podemos atuar mais corretamente sobre ela. E num momento para nós muito rico, nós do Partido Comunista do Brasil, que estamos num processo aí de conferência nacional, debatendo a questão do racismo, né? Da luta contra o racismo, né? Que eu acho saudar a iniciativa dos comunistas. Esse é um momento muito importante. Eu penso até que essa live, nesse momento, né? Acho até que venha contribuir com essas reflexões. Matheus, eu quero entrar direto aqui no conteúdo. Então, vamos lá. Para poder começar do começo, eu tenho que fazer uma introduçãozinha aqui para a gente explicar uma coisa. A gente remete muito a esse debate do racismo, a ideia do racismo científico,
Mas a gente sabe que a gente só tem ciência, esse conceito de ciência tal qual nós o conhecemos, ele é lá do século XVIII. E antes disso, o que, digamos, se impõe, o que é hegemônico do ponto de vista da construção do pensamento, que vai influenciar as culturas, né? O pensamento, a ideologia, são debates que se dão no campo da filosofia ou da teologia, né? Não estão no campo da ciência ainda. Então, eu vou para antes do campo da ciência para a gente iniciar o nosso papo. E é importante a gente traçar essa diferenciação, porque é fundamental a gente compreender isso, né? Filosofia, ela é um elemento, ela é racional, né? O que a gente chama de filosofia é tudo que está à nossa volta, ela tem que ser explicado racionalmente. Mas ela é diferente de ciência porque ela não segue a mesma metodologia da ciência e não tem que ser provada, né? Testada, né? Não vai ao laboratório, né? Como faz a ciência de uma forma geral. E as ciências humanas também vai ao laboratório, que a própria sociedade ela testa os acontecimentos, né? Sobre aquilo que ela está discutindo. Então, ela se diferencia da filosofia a partir daí, né? Da necessidade, e tanto do ponto de vista da metodologia, quanto da necessidade daquilo que tem que ser demonstrado, provado, testado, né? Para poder virar algo que possa ser anunciado. Já o conhecimento teológico, ele se diferencia ainda mais, porque esse não precisa nem ter uma explicação racional ou lógica, né? O conhecimento teológico, ele é legítimo, deve ser por nós respeitado, como a produção humana, inclusive, mas ele é inspiracional, ele não é racional, no sentido de que ele não precisa de uma explicação lógica. A explicação é a crença, é a fé. Ou eu acredito naquilo ou não acredito. Então, isso para dizer o seguinte, as primeiras leituras que nós temos sobre nossa sociedade, e, portanto, para chegar onde a gente quer falar do negro e da escravidão, ela vem com essa forte influência da Igreja Católica na nossa formação cultural, na nossa formação ideológica. E os primeiros representantes dessa influência, né, digamos, os primeiros pensadores, os primeiros teóricos, estavam no campo da teologia, e especialmente que vem para o Novo Mundo, né, são os jesuítas. Então, os primeiros intérpretes dessa leitura, nós vamos ter que nos referir aos padres jesuítas. Portanto, o padre Anchieta, o padre Manuel da Nóbrega, o padre Benci, Antonil, o Fernão de Cardim. Esses, principalmente aqui, seriam, digamos, as principais expressões no Brasil, dentro do debate que nós vamos ter no Brasil, até o século XIX, praticamente. As ideias que vão prevalecer são basicamente dessas figuras aqui, né? De forma geral, na Igreja Católica, esse debate já estava posto, né? Fora daqui, né? Já estava posto na Europa. Eu vou pegar aqui o Tomás de Vil Caetano, ele propôs uma classificação de grupos não cristãos na abrangência cristã, ou seja, como se deveria se comportar com relação aos grupos não cristãos, né? E ele seleciona os grupos não cristãos em 3 grupos fundamentais para ele. O primeiro grupo é aquilo que ele chama de grupos sujeitos de fato e de direito aos princípios cristãos. Contra estes se pode decretar leis que fossem benéficas à igreja. No caso aqui, são todas aquelas religiões chamadas pagãs, né? Outras religiões não católicas que existiam na Europa. E isso vai alcançar, por exemplo, os mouros, vai alcançar os judeus, os hereges. Então, sobre todos esses, a igreja poderia aplicar a sua lei, ou os estados. Você sabe essa forte relação que tinha a igreja com o estado nesse momento, né? Eles poderiam aplicar a lei, inclusive, de prisão, de tortura, de tomar os bens, né? Atuavam sobre esses porque estaria aplicando, estão sob a égide do regime cristão, e sobre esse se poderia aplicar essa lógica. O segundo grupo, que o Tomás de Vil Caetano chama de grupos inimigos, observe a expressão, grupos inimigos de direito e de fato, que nesse caso se poderiam ser capturados por guerra. É exatamente neste segundo grupo aqui que estão os africanos. São grupos que estão na órbita cristã,
não cristãos e são considerados inimigos. Veja, essa é uma formulação da Igreja Católica, tá? E, portanto, podem ser apressados em guerra. É exatamente neste grupo que se enquadram os africanos. E o terceiro grupo, eu vou citar porque também é importante para o nosso debate, são os chamados grupos novos. E estes não estariam sujeitos às mesmas regras. Estes seriam os índios americanos, né? Os povos do chamado Novo Mundo. São os grupos novos. É interessante essa relação do que representavam os índios na visão dos europeus, especialmente da igreja, né? Porque essa é uma visão que vai perpassar praticamente todo o período colonial, né? Se você pegar a famosa Carta de Caminha, né? Que é o atestado, né? A certidão de nascimento do Brasil, né? É bem interessante, porque essa ideia está presente lá o tempo todo, né? O Caminha se refere aos índios, né? A sua pureza, se refere aos seus corpos nus, né? A genitália exposta e tal, mas diz que esses não são povos em pecado, porque eles são simplesmente inocentes, né? Caberia a nós, portugueses, civilizá-los, né? Cristianizá-los, trazê-los à palavra, eles apenas não conhecem, né? Mas observe que essa mesma leitura não existe para o africano, né? A ideia aí é outra. O famoso debate do espanhol, o bispo Las Casas, né? Para ele, deveria-se, justamente por essa lógica que eu aqui falei, para ele deveria ser proibido, e como acabou sendo proibida, a escravidão do índio, né? O índio foi submetido a outras formas de trabalho compulsório, né? A outras formas de trabalho que aqui foram estabelecidas. Do ponto de vista legal, né? Porque ilegalmente nós sabemos que a escravidão indígena continuou existindo. E do mesmo jeito que, conhecendo a história do Brasil, a gente sabe que a violência contra o índio também foi uma coisa absolutamente bárbara, especialmente no processo de ocupação do interior, né? Que foi um verdadeiro banho de sangue, né? Mas a leitura oficial e feita pela igreja, especialmente no debate do Las Casas, é que o índio não poderia ser escravizado. Não, e a razão pelo qual ele não poderia ser escravizado é porque ele é humano, possui alma. Eu estou frisando isso porque chama a atenção de que esse mesmo argumento não é repetido pelos mesmos agentes quando se refere ao africano. Aí você pode levantar aquela interrogação. Se é desta forma, então o africano não é humano ou não possui alma? Porque se o índio não podia ser escravizado por essas razões, a omissão com relação ao africano, eu poderia fazer esta analogia? Então, é esse mesmo o discurso da igreja? O que a gente precisa entender é o seguinte: a quem serve esse discurso fundamentalmente? Para a gente não ficar aqui num debate inocente com relação à intencionalidade, né? Historicamente, a chamada Era Moderna, nós estamos vivendo a fase daquilo que Marx chamou da fase de acumulação primitiva de capital. Então, a fase de acumulação primitiva de capital, o que é hegemônico do ponto de vista da forma de acumulação é a circulação. Ou seja, o que é hegemônico do ponto de vista da ideologia, das formas, ele acaba servindo ao quê? Ao interesse comercial. E a escravidão africana tinha grande interesse para a burguesia portuguesa. Tinha grande interesse para a burguesia europeia como um todo. Era um grande negócio. Um negócio altamente lucrativo. Muito lucrativo. Um dos maiores negócios que haviam na época era justamente traficar pessoas da África para o Novo Mundo. E principalmente para o Brasil, que foi o grande comércio, né? 45% das pessoas destinadas ao Novo Mundo vieram parar no Brasil, né? Os principais centros, durante muito tempo foi Bahia, no final do século XVIII, no século XIX ali passa a ser Rio de Janeiro, mas Bahia, Pernambuco, Maranhão, Rio de Janeiro, os principais centros, né, que receberam a maior parte dos escravizados que vieram pelo comércio vindo da África, né? Então, essa ideologia toda, né, vamos lembrar aqui daquela conclusão de Engels na Carta Bloch, né? Em última instância, o determinante econômico. Então, o objetivo de todo esse discurso, dessa lógica, ela servia para legitimar uma atividade econômica. Por que proibir a escravidão indígena? Justamente para ela não limitar a potencialidade que tinha o comércio de escravos africanos. Então, o objetivo o tempo todo é atender a grande lucratividade que havia em torno desse comércio.
Agora, aqueles padres, né, os jesuítas que eu citei aqui no início, né, Manuel da Nóbrega, Antonil, Padre Anchieta, Bense, Fernão Cardim, esses que foram os principais porta-vozes desse discurso, dessa linha, que, de certa forma, legitimava a escravidão do africano, o que fundamentalmente eles diziam? Bom, dentre um e outro, haviam, evidentemente, que elementos que não eram coincidentes, principalmente no que tange a condenar ou não condenar a violência, né? Em geral, alguns deles condenaram duramente a violência que era observada no cotidiano do regime escravocrata. Mas havia elementos em comuns e alguns elementos muito curiosos nos discursos e naquilo que eles deixaram registrados por escrito, e que nós podemos colocá-los assim numa mesma escola de pensamento. E, em geral, uma escola que, eu digo o seguinte, é curioso, né? Porque se você for prestar muita atenção, eles vão dizer que a escravidão ela é benéfica para o negro. É isso mesmo, a escravidão foi uma coisa positiva para o africano e para o africano descendente. Porque essas pessoas foram pessoas que viveram em pecado, e a possibilidade da escravidão lhes permitia elevar a sua alma, se aproximar-se do perdão, aproximar-se de Deus. Então, eles tinham que passar por aquele sofrimento e humilhação, porque assim eles purificariam sua alma. Então, veja que coisa curiosa, Mateus. A humilhação e o sofrimento posto na escravidão seria a forma dos caras se purificarem. Então, o europeu, civilizado, cristão, ele foi tão humano e tão bonzinho que deu essa oportunidade para os africanos e seus descendentes, né? Passaram por aquilo para purificar-se em alma. É a mesma oportunidade que eles deram para as mulheres durante a Inquisição, né? Pois é, para aqueles faziam parte daqueles grupos lá também, né? Do primeiro grupo também, né? Para salvar elas, né? Pois é. Então, então essa lógica estava ali constituída. E constituída por quê? Havia uma interpretação bíblica por eles utilizada de que se associava os africanos aí a turma que conhece a Bíblia deve conhecer melhor esse texto, que associa a existência dos africanos à maldição de Cã, né? É aquele povo amaldiçoado lá, né, que se desgarrou, né, e desapareceu. Então esse povo é esse povo preto que foi parar na África, e ali eles estão marcados, inclusive diferenciação na pele é para caracterizá-lo com o povo que viveu em pecado, né? Se eu não me engano, Cã era um dos filhos de Noé, que teria sido expulso por Noé por ter caçoado dele, né? Então Deus amaldiçoou o povo dele a vagar pelo deserto. E tem uma mancha de Cã na mão, não é isso? Esse povo amaldiçoado teria agora a chance de se purificar através da escravidão. Então, a leitura... Então é o seguinte, cara, os discursos e a ideologia que visa legitimar a escravidão africana, ela vai nesse sentido, construída ali para nós até o século XIX. É esse discurso, é a linha. Portanto, a escravidão ela está legitimada por essa hegemonia ideológica que tinha a Igreja Católica. E legitimava, por sua vez, justamente o comércio, o tráfico, que era o que interessava, posto no processo da acumulação primitiva. Esse debate só vai mudar para nós, só vai ter outro sentido a partir do século XIX, especialmente depois da independência. A partir daí é que nós começamos a construir outras leituras, outras interpretações sobre o papel do negro e da escravidão, né? Nesse momento, aí sim, já influenciado por um discurso científico, ou cientificista, como queira chamar, porque esse debate sobre a questão da divisão do mundo em raças, né, de forma científica, está posto desde o século XVIII. Surge no século XVIII, mas vai chegar para nós no século XIX, aqui no Brasil, no século XIX. Na verdade, desde Darwin, da questão da evolução das espécies e as interpretações que vêm depois deles, passa a ser hegemônico essa ideia de que os humanos são separados por diferentes raças. E a ideia de hierarquizá-las. Veja, não foi Darwin que fez isso, mas as interpretações de suas ideias levaram a isso. O Georges Buffon ele entendia que isso poderia ser
a forma de você compreender isso seria a partir das diferenciações morfológicas. Então, as características postas do ser humano iriam definir, né, se refletir comportamentalmente, culturalmente, e ele não usava essa ideia de cultura, a ideia era biológica mesmo, morfológica, né, iriam definir as diferentes raças. E a partir daí, diversos critérios e formas de classificação e hierarquização foram se estabelecendo, né? Essa ideia ela era tão forte, Matheus, e para nós não sermos anacrônicos e não cometer, você como historiador sabe o que significa, para não sermos anacrônicos, não cometermos nenhum tipo de justiça com os pensadores lá do século XIX, é entender que essa era a ideia que havia. Se você pegar o pensamento mais avançado da época, vamos lá para a virada do 18, pegar o pensamento mais avançado que existia, eu acho que foi Hegel. Pega o Hegel. Hegel é um cara tão importante, é fundamental para formar o pensamento do Marx, né? Marx era um hegeliano, né? E o Hegel era tão importante para Marx que, para Marx, depois de Hegel, não havia mais filosofia. A filosofia acabou em Hegel. Marx acreditava nisso. Depois. A filosofia acabou em Hegel, né? Hegel é um cara muito influente para o pensamento contemporâneo. Eu estou falando não só para os marxistas. O pensamento contemporâneo tem uma influência enorme de Hegel. Então, Hegel é uma figura muito importante e expressava talvez o pensamento mais avançado de sua época. E se você pegar Hegel, avançado no sentido progressista mesmo, no sentido positivo, mas se você pegar Hegel, a leitura que ele faz da África e dos africanos vai dizer que ali não havia uma história, que não há nenhum tipo de evolução, né? Mas veja, eu não posso pegar isso que Hegel estava dizendo lá na virada do 18 para o 19 e classificá-lo com base no que a ciência nos dá hoje, o conhecimento dele está dialogando com o que a ciência do seu tempo produzia. Então, estou falando isso para dizer o seguinte, mesmo o pensamento mais avançado, o que havia de ciência no século XIX, estava produzindo isso, né? Estava dialogando com essas ideias. Para nós, isso chega... a preocupação de construir esse discurso vem depois da independência, especialmente a partir da década de 1830, porque é o seguinte, a independência representou a separação, digamos, do pedaço de Portugal que tinha do outro lado do Atlântico, né? Esses pedaços, até então, não havia uma preocupação em discutir o que era o Brasil. O Brasil era Portugal, não havia essa distinção, né? A partir da independência, era necessário se construir uma narrativa que nos ajudasse a formar o discurso da brasilidade. Nós tínhamos que construir o que é o Brasil e o que é o homem brasileiro. Então, na década de 1830, 1832, salvo engano, é criado o Instituto Brasileiro Histórico e Geográfico do Brasil, o IHGB, né? IHGB vai lançar, em 1839, a revista do IHGB e lança com a revista do IHGB. Olha, o IHGB, que é o seguinte, eu vou explicar isso aqui, por que eu estou falando do IHGB? O IHGB representou a primeira tentativa de formar uma espécie de inteligência brasileira, né? Um corpo mesmo teórico, pensador e tal. E a principal tarefa que ele tinha era justamente construir uma narrativa sobre o Brasil, dizer o que era o Brasil, né? Então, eles lançam, em 1839, um concurso de redação. Qual a melhor redação, qual o melhor texto que consiga expressar a síntese do que é o povo brasileiro. O curioso é que esse concurso não vai ser ganho por nenhum nacional, tá? Vai ser ganho por um alemão. E era um alemão muito conhecido aqui no Brasil, porque fez vários trabalhos aqui, fez viagem, inclusive passou aqui pela Bahia, né? Correu aí interior de Minas Gerais, correu vários estados, né? Como observador, e depois volta para a Europa, escreve livros e tal. Um alemão chamado Carl Philipp von Martius. É dele a redação vitoriosa, e essa redação apresenta uma teoria que é muito conhecida de todos nós. Nós repetimos até hoje a ideia que ele lança, né? É dele a ideia da teoria das três raças. Essa ideia de que o povo brasileiro é formado por três raças. É a coisa do índio, do negro, do branco, essa fusão que gera o povo brasileiro, né? Essa é a ideia do von Martius. É bem interessante ler a redação do von Martius, né? Vale a pena conhecer como é que ele fundamenta essa ideia.
né? A priori parece muito bonita. É bem interessante, não deixa de ser muito bonita. Agora, a distribuição da importância das três raças na formação do Brasil é a seguinte: ele compara como se fosse um rio. Há o grande rio, caudaloso, forte e tal, que é o europeu, o branco. E há dois rios que são nascentes, né, que se... Como é que chama? Afluentes, né, que combinam, que são rios menores e tal, que é o Negro e o Índio. Então, o grande rio ele acaba arrastando e guiando os outros dois, né? Na concepção do papel de cada uma daquelas raças na formação brasileira, aí fica clara aquela ideia que eu falei no início, que está lá desde Caminha, a ideia de que o branco é o ser civilizador, o índio é o indivíduo a ser civilizado, e o negro, nessa concepção, é o incivilizável, é o avesso da civilização. Em grossas linhas, essa é a teoria das três raças. É isso que está lá na redação do Von Martius. Esse é um documento que você baixa na internet, lê, vale a pena, né? Vale muito a pena conhecer, porque esse é um documento histórico e é muito presente, muito frequente na nossa cultura, no nosso conhecimento. E vai influenciar muito o nosso pensamento, atravessar os tempos, né? Leitura significativa. Você teve leituras depois disso, mas significativa. Você vai ter lá no início do século XX, né? Que começa a mudar essa abordagem. E aí eu destacaria um maranhense, tá? É maranhense, não é baiano, tá? Todo mundo acha que é baiano, porque ensinou na Escola de Medicina da Bahia, mas é maranhense, que é o Raimundo Nina Rodrigues. Esse foi um cara muito importante, tá? E tem uma contribuição científica interessante, porque, por exemplo, a classificação dos povos africanos que vieram para o Brasil, ele descreve, ele é quem organiza todos os troncos e mostra e tal. O Gilberto Freire, vou falar já dele, ele dialoga muito com essa leitura do Nina Rodrigues, né? Bebeu muito dessa fonte aí, né? Eles são quase contemporâneos, né? E agora, o Nina Rodrigues, ele insere o negro na nossa Constituição de brasilidade, mas o insere chamando a presença negra na nossa formação, na construção da civilização brasileira, como ele trata, né, como um problema. Ele diz que o problema da nossa civilização é o tanto de sangue negro que corre em nossas veias. Para ele era uma questão de higiene, inclusive, né? Muito influenciado aí por escolas europeias, né? Muito influenciado pela ideia do eugenismo social, né? Ele vai chamar de o problema negro. Ele vai dizer a presença do negro na nossa formação era um problema a ser enfrentado. E isso dialogava com ações, inclusive anteriores a ele, ainda do século XIX, da ideia de trazer europeus, branquecer ainda mais o povo, né? Dentro dessa ideia eugênica, né? Então, Nina Rodrigues acabava corroborando com esse tipo de linha de pensamento, né? O negro representaria, no discurso de Nina Rodrigues, o atraso do nosso processo civilizacional. E quem vai se diferenciar dessa leitura e mudar a chave nesse debate vai ser justamente o Gilberto Freire, que eu aqui falei, que leu muito o Nina Rodrigues, né? Dialogou muito com o Nina Rodrigues. Mas o Gilberto Freire, que esse era um pernambucano, é curioso, né? O filho da aristocracia açucareira, né? Do Nordeste, né? Eu tendo a acreditar, inclusive, que o papel social pretendido por Gilberto Freire era o de resgatar justamente a aristocracia e apresentá-la como algo bom, né? Resgatar sua linhagem e apresentá-la como algo positivo, né? E nesse processo eu acho que eu desconfio que foi meio o efeito colateral, aquilo que acabou notabilizando ele, que foi a primeira leitura que insere o negro na nossa formação, e não como forma negativa, né? Dizer o negro fez parte da nossa construção, né? E a tese do Casagrande e Senzala
é que entre a Casa Grande e a senzala havia uma cama no meio. E nessa cama, o português, branco português, ele se encontrava com a escrava, né, africana que estava na senzala. E nessa cama, no meio, nesse ato de amor, nascia esse povo mestiço, mulato, lindo, que somos nós, povo brasileiro. Né? Então, eu conto, sempre falo isso dessa maneira para dizer o seguinte, cara, Gilberto Freire ele constrói uma visão harmônica da escravidão. Né? Ele elimina a ideia nós temos tido um passado escravista que foi violento, que foi brutal. Segundo ele, é o seguinte, o papel do Estado e da Igreja Católica, eles mediavam, estabeleceram limites a essa violência. E foi gerando aí uma relação em que o senhor assumia um papel mais paternalista e ele cuidava do seu escravo, o senhor cuidava do seu escravo. Né? Então, aquele binômio que até então era o civilizador e o civilizável, passava a ser visto como o senhor camarada e o escravo submisso. O africano, o escravo negro, na visão do Freire, ele era submisso, ele era indolente, ele era preguiçoso, ele era, acima de tudo, submisso à grande família patriarcal. Por isso que eu acho o seguinte, ele traz de importância essa incorporação do negro na nossa Constituição, à nossa cultura. Por outro lado, eu não posso deixar de afirmar que essa Constituição dita por Freire é uma Constituição subordinada. Né? É uma integração de forma subordinada, submissa. Então, é bem esta leitura que ele nos traz. Outra figura aqui do início do século XX, o Arthur Ramos. Né? Esse alagoano, Arthur Ramos, alagoano, que também ensinou na Bahia, mas também ensinou no Rio de Janeiro. E, aliás, para ser justo com Gilberto Freire nunca cunhou essa expressão democracia racial, viu? Todo mundo atribui a ele. Quem cunhou essa expressão foi o Arthur Ramos. Não foi Gilberto Freire que falou essa expressão. O Arthur Ramos, muito influenciado ali pelo Hercovitch, ele substitui esse debate no âmbito da biologia, né? Do âmbito biológico e traz para o âmbito cultural, né? E insere as ideias do relativismo cultural. Né? Então, na prática, o Arthur Ramos ele vai substituir a hierarquia natural, biológica, que era o debate anterior, e vai promover uma hierarquia cultural. A diferença dos povos é cultural. Né? E dentro dessa nova hierarquia, o negro continuava sendo inferior. Né? Ele era inferior e era passível de ser aculturado. Em linhas gerais, era esse o debate. Então, assim, muda o eixo do debate, mas o debate é o mesmo do ponto de vista do seu resultado prático, dos papéis sociais e como eles contribuem do ponto de vista da constituição social. Aí, avançando ao longo do século XX, estão começando a me avisar aqui do horário, eu não estou nem olhando o tempo, ainda bem que estão me avisando aqui, continue me avisando, Xará. Não, mas está tranquilo, tá, Ricardo? Está tranquilo. Né? Estamos bem. Então, vamos correr um pouquinho aqui no século XX, vamos para o meio do século logo, vamos para 1950, e aí chegar na Escola Paulista, né? O pessoal da sociologia lá, da USPiana, né? Cuja principal expressão foi o Florestan Fernandes, mas aí a gente destaca outros nomes, como Ottaviani, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, foi uma figura importante aqui, né? Mas o mais brilhante deles foi o professor, que formou a turma toda, né? Foi o Florestan, né? O Florestan Fernandes. A escola influenciada por ideias marxistas, tá? Eles utilizam categorias de análise marxista, eles introduzem isso no debate. Né? Agora, eles vão trabalhar com a ideia da aculturação, né? Na linha do Arthur Ramos, né? Também influencia muito essa leitura aqui. Tá? Eles vão trabalhar com a ideia da aculturação, né? De que é o seguinte, o senhor, na relação senhor-escravo, o senhor ele adotou uma estratégia muito inteligente
de quebrar os laços de unidade que haviam entre africanos e seus descendentes, né? A partir de diversas técnicas, desde misturar povos diferentes no navio, quando eram transportados para cá, isso era fato, né? Povos de línguas, culturas, às vezes até inimigos, em origem, que eram transportados no mesmo navio, para não ter condições deles se organizarem, se aliançarem, né? Estabelecer políticas de promoção, aqueles que melhor serviam ao Senhor, digamos, puxavam o saco direitinho, ficavam com os trabalhos mais leves, ficavam com os trabalhos domésticos, aqueles que não obedeciam ficavam com os trabalhos mais pesados. Então, esses tipos de estratégias iam quebrando a possibilidade dos africanos desenvolverem uma consciência social e se comportarem enquanto classe, né? Nesse sentido, a reação à escravidão ela estava restrita a coisas pontuais, né? A revoltas pontuais, a manifestações muito pontuais, porque era muito difícil se organizar enquanto classe, enquanto sociedade dessa forma. Então, eles inseriram essa análise de pensar e se aproximam de algo que vai se desenvolver melhor depois, dessa tentativa de análise no cotidiano, como é que se dava essa relação no dia a dia, para entender justamente a aplicação dessas estratégias, né? Então, nesse caso aí, esse negro continua sendo um alienado, né? Um alienável, né? Dentro dessa lógica. E muito distante de ser agente daquela história, né? A história, ele era apenas vítima daquele sistema, daquele processo ali denunciado. Quase contemporâneo a eles, ali, mais ou menos no mesmo período, aí você vai ter uma escola própria, marxista mesmo, digamos, raiz, né? Aí vai pegar aí o Décio Freitas, o Jacó Gorender, o nosso querido Clóvis Moura, muito festejado por nós que relançamos o seu livro, né? Que é uma turma que fez muito sucesso aí, principalmente nas décadas de 1960, 1970, né? Que nós vamos chamar aqui de escola marxista, né? Primeiro, assim, essa turma teve um papel destacado em fazer o contraponto daquelas teses de Gilberto Freire. E justamente no sentido de foi quem revelou mais claramente o aspecto da crueldade que foi o regime escravista. Então não teve nada de harmônico, não teve nada de relação de amor, foi uma relação de exploração, foi uma relação violenta, brutal, e esses historiadores chamados marxistas é que tiveram papel preponderante no sentido de descortinar e revelar isso, né? Aqui as leituras variam muito, mas se você pegar Jacó Gorender, por exemplo, que é autor de uma obra imensa, né, que propõe analisar o período, a inserção do Brasil nessa era moderna, né, no processo da acumulação primitiva, ele propõe que aqui se forjou um novo modo de produção, que ele chamou de modo de produção escravista colonial, e em condições muito especiais, que se deram foi aqui, né? Então ele estabelece leis da existência desse modo de produção, seu funcionamento, etc. Mas, em geral, há um elemento conceitual aqui que me chama a atenção, é aquele que permite, que nos induz ou nos leva a coisificar o escravo, né? Trabalhar a ideia de escravo, que conceitualmente é uma formulação correta, tá? Que é assim, escravo não é um dado social, ele é um dado jurídico. O Gorender explica isso muito bem. Ele é um dado jurídico. O ser escravo é ser alienável, pertencer a outro. Digo isso porque socialmente ele pode ocupar diferentes papéis sociais. Você vai para diferentes sociedades, você vê diferentes usos do escravo, né? Então, o que vai diferenciar é a sua condição jurídica. E sendo assim, como ele pode ser trocado, alienável e tal, isso nos induz a pensar na desumanização do escravo, né? Aqui ele é visto como coisa. É o que eu chamo da coisificação do homem, né? A coisificação do escravo. Ele fica posto a partir... Essa leitura coloca ou enxerga dessa maneira, né? E aí, dessa forma, ele acaba também não consegue
mesmo essa corrente marxista dos anos 70 e 80, mesmo Clóvis Moura, que falou muito da resistência escravista, mas acaba não conseguindo colocar ele como protagonista, o negro ou o escravo, como protagonista das transformações sociais, né? As suas revoltas ainda eram pontuais, elas não conseguiam se dar de maneira sistêmica, capaz de provocar, por exemplo, a ideia de uma revolução ou de uma transformação social mais profunda. Isso só vai mudar a possibilidade de mudar essa abordagem só vai chegar nos anos 80, tá? Com aquilo que nós chamamos na historiografia de escola da resistência. E aí é uma turma muito influenciada pela história social inglesa, especialmente pelos marxistas ingleses, mas mais claramente falando por Thompson, né? Edward Palmer Thompson, tem dois Thompson, né? Mas o Edward Palmer Thompson, na verdade, pela leitura que a escola sobre escravidão nos Estados Unidos fez do conceito de economia moral lá em Thompson, né? Forjando o conceito de resistência, né? A ideia de economia moral está posta em Thompson quando ele analisa os motivos contra a carestia, contra a fome na Inglaterra no século XVIII, né? E Thompson analisando aquilo, eu não vou contar essa história aqui agora, não sei que me perguntem depois, mas analisando aquilo, ele vai dizer o seguinte, ele olha naquela história e vai forjar ali o conceito de economia moral, né? Que é quando determinado setor da sociedade ele se manifesta na defesa daquilo que ele acha que é seu direito que foi atingido. Então, no momento que atingiu o meu direito, coletivamente a sociedade ali se manifesta, né? Se revolta e tal, faz a sua ação, que é uma ação política, né? Essa ideia, quando analisada nos Estados Unidos, aplicada às relações escravistas, o mesmo eixo desse pensamento vai gerar o conceito de resistência, como aquilo que o oprimido, o limite que o oprimido impõe ao opressor, né? Então, a opressão existe a determinado nível, mas a partir de determinado nível, o oprimido diz, não vai avançar mais a partir daqui. E a partir desse momento, ele se rebela, né? Então, a resistência é isso. Resistência à opressão, ela se reverte em ações concretas contra o regime. E a escola da resistência aqui no Brasil, analisando isso, vai dizer o seguinte, isso posto no cotidiano, o acúmulo dessas lutas, elas vão paulatinamente minando a lógica do regime escravocrata, a lógica conceitual e existencial do regime escravocrata. João Reis e Eduardo Silva tem um livro muito emblemático de explicar o que é essa lógica, né? Que é o Negociação e Conflito, de que a resistência ela se dá nesses dois eixos. Existe o conflito direto, quando tem a revolta, com a fuga, a tentativa de assalto ao poder, como você teve a revolta de 1835 na Bahia, greve, não, tivemos greve de escravo, tá? A história conta isso, né? Greve mesmo, né? Quando assassinam o feitor ali da fazenda, ou o proprietário, quando se constituem quilombos, tudo isso, fugas individual ou coletiva, tudo isso somado são ações de conflito. Mas havia espaços também da negociação. Todo processo político, você também conquista espaços dentro da negociação. Então, é interessante essa leitura, que, primeiro, mostra o negro como agente ativo da sua própria história. E agente inteligente, acima de tudo, humano, político, capaz de reelaborar as relações. E, segundo, coloca ele como agente transformador daquela realidade escravista, porque vai apontar o fim da escravidão como resultado do acúmulo dessas lutas ao longo do tempo. Vai chegar num dado momento em que a lógica escravista não fazia mais sentido. Ela foi sendo minada, né? E é uma ideia que corrobora, inclusive, com o pensamento dialético. Uma das leis da dialética é que a mudança se dá do quantitativo para o qualitativo, né? O somatório das lutas levaram a uma virada, né, qualitativa, que foi o fim do regime escravocrata. Então, dentro dessa ideia de que o negro aí é posto como agente ativo da sua própria história.
Essa é uma corrente que se forja ali no final do século XX, é hegemônica até hoje, do ponto de vista da historiografia, né? E posso depois falar mais sobre ela, traz nuances assim, extremamente importantes. Já, mais uma vez, o aviso do tempo chegou ali, eu já vi. Então, assim, só para fechar, né, para não deixar assim sem um fechamento, eu acho assim, nós somos marxistas, tá, Matheus? E o pensamento de Marx ele sempre esteve antenado com o que havia de mais avançado da ciência do seu tempo. Isso é que fez com que ele fosse um pensamento da grandeza, né, que ele alcançou. Então, os marxistas não podem ser diferentes. Eu penso que nós devemos enfrentar essa questão de interpretar e traduzir isso na ação política, referente a uma agenda, a um programa antirracista que tem que estar antenado com a ciência. E o que a ciência mais moderna nos diz, a ciência do final do século XX, a ciência do início desse século, ela nos dá uma ferramenta que eu acho muito preciosa, eu quero ver se depois eu consigo falar mais sobre isso, que é o fim do conceito raça. Né? Não é mais possível, hoje nós sabemos, não existe raça, a raça é uma só, né? A ciência nos dá essa ferramenta, e o fim desse conceito desarma o grande pilar do debate racista, né? Torna qualquer postura racista algo mítico, né? Algo anticientífico. Né? Então, eu acho que nós precisamos melhor nos apropriarmos do que diz a ciência e melhor traduzir isso do ponto de vista do nosso projeto e da nossa ação política. Já estourei o tempo, peço desculpa, mas vamos para o debate. Eu estou tentando ser telegráfico aqui para não continuar abusando. Vamos lá. Muito bom, Ricardo. Eu acho que esse é um tema muito caro para nós aqui no Brasil, né? É uma das coisas que tu começou falando por aí, né? Bem no começo da tua fala, tu destacou que a história do Brasil antes da independência, ela é um apêndice da história de Portugal, né? E uma vez eu perguntei para um companheiro de Portugal como é que se estudava o período colonial lá em Portugal, nas escolas, como é que eles abordavam isso. E ele disse para mim, história de Portugal, ponto. E eu perguntei para ele como que se discutia nas escolas lá em Portugal o tema da escravidão africana. E ele disse que é um assunto silenciado, não se fala nisso lá. E aqui no Brasil, o que a gente mais faz é falar disso, né? Porque, de fato, é um elemento muito forte da constituição da nossa sociedade, né? Então, hoje mesmo, eu falava isso para os meus alunos, né? A gente criou uma ideia de que o Brasil é um país negro, né? Porque ele é um país negro, né? Ele é negro na forma da gente falar, no que a gente come, enfim, né? Nossa língua ela é permeada por isso, então o Brasil é um país negro, né? Isso faz parte da nossa identidade. Então, esse é um tema que a gente poderia passar, vai continuar passando, né? Uma vida. Tu falou de 2 séculos, mais de 2 séculos aí, né? Uns 2 séculos e meio de debate em torno disso, que marca a formação do Brasil. E a gente vai passar outros 200 ainda, né? Discutindo isso, porque isso é, digamos assim, o caminho para a superação, e isso exige uma etapa histórica, né? Que não vai ser tão simples de ser resolvido. Exige transformações históricas também, né? Para se resolver. Então, esse é um tema muito bom, muito legal a gente debater, a gente precisa aprofundar mesmo esses debates, precisamente pelas discussões que a gente tem atualmente, né, em torno dessa temática, né? Então, surgiram algumas perguntas, eu queria falar para o pessoal que está nos assistindo, que se quiserem ainda fazer algumas perguntas, podem fazer pelo chat, a gente vai encaminhar aqui para o Ricardo, algumas ele já está olhando ali, mas podem fazer essas perguntas. Mas antes de passar para as perguntas que o pessoal fez, eu queria fazer assim, mais algumas reflexões, 2 principalmente, né? Uma delas é referente a essa questão da miscigenação no Brasil, né? E os olhares que a gente produziu sobre a miscigenação. Tu mencionou bem, eu tinha até anotado para comentar, mas aí tu falou sobre a maldição de Cã, né? E esse é um tema muito interessante, porque
posteriormente, no final do século XIX, do XX, se publicou um quadro, vou tentar compartilhar aqui, caso alguém não conheça, deixa eu ver se eu consigo aqui, mostrar aqui para o pessoal. Aqui. Peraí, esse aqui. Essa imagem aqui, ó, deixa eu ver se tem como jogar aqui para a tela principal, Tristão. Consegue? Só para nós compartilhar com o pessoal. Aí, ó, essa imagem, esse quadro, né, se chama A Redenção de Cã. E ela é muito interessante, né, porque mostra aqui no primeiro plano uma senhora negra de pele retinta, né, agradecendo aos céus, pisando de pés descalços o chão batido, agradecendo, né, pela sua filha, que já tem um tom de pele mais claro, né, por ter tido um neto que é branco, né, e ao lado lá o homem branco, orgulhoso da sua missão civilizatória, né. Então, quer dizer, eu tenho queria problematizar isso, na verdade, só, né? Como é que eu tiro aqui agora a apresentação? Aqui, isso. Então, digamos assim, por muito tempo, a gente criou uma visão positiva da miscigenação, né? Do brasileiro, um povo miscigenado, a mistura das 3 raças e tudo mais. Mas talvez também resida na miscigenação um elemento daquilo que o Sérgio Buarque falava, da crueldade da sociedade brasileira, né? Porque, digamos assim, se a gente sempre associa a ideia de pureza racial ao nazismo, né, que buscou purificar a raça não miscigenando, no Brasil, a miscigenação foi a forma de tentar purificar a raça, né? Então, essa é a crueldade da sociedade brasileira em torno da miscigenação. Eu queria que tu comentasse isso, porque eu acho que é um tema que está quente. E o segundo elemento, que eu acho que é um debate que está atual, tem uma frase de um jornal operário de 1914 que eu acho muito interessante para nós debater aqui e fazer uma ponte com os debates do presente, né? O jornal começava com uma epígrafe que dizia assim: a libertação da escravatura preta de 1888 permitiu ao trabalhador branco e ao trabalhador negro lutarem pela mesma causa, né? Como é que a gente poderia comentar exatamente essa frase nos dias de hoje? Será que a gente pode dizer que trabalhadores brancos e negros lutam exatamente pelas mesmas coisas? E como que a gente consegue, então, já que a gente fala em unidade do povo brasileiro, né, como que a gente consegue criar pautas ou formas de que essas digamos assim, peculiaridades de cada segmento da classe trabalhadora consigam convergir para um ponto comum, né? Como é que a gente consegue fazer com que o trabalhador branco compreenda que ele só vai ser livre o dia que o trabalhador negro for livre, né? Como é que a gente consegue avançar para compreender esse entrelaçamento, que não é isso mais aquilo, né? É um entrelaçamento dialeticamente complexo que faz com que isso seja um problema dos trabalhadores, da classe trabalhadora brasileira, né? Então não é só um problema dos negros ou das mulheres, né? Mas é um problema da classe trabalhadora. Isso é um problema que diz respeito à própria constituição da unidade da classe trabalhadora brasileira, né? Então é uma problematização, logicamente, né? Uma provocação para a gente discutir antes de ir para as perguntas. Ô Matheus, você conhece o trabalho do Chico Sainz, né? Chico Sainz, Nação Zumbi, né? Chico Sainz. Chico Sainz tem uma frase, diz assim: um passo à frente e você não está mais no mesmo lugar. Lembra disso? Eu estou lembrando do Chico Sainz, que é uma figura que eu sou fascinado, assim, velho. Eu acho inteligentíssimo as sacadas dele. Mas essa coisa de que esse debate não está mais no mesmo lugar, tá? Esse debate, a sociedade, ela, de certa forma, ela começou a enfrentar esse debate já há algumas décadas, né? O Brasil do século XXI passou a enfrentar mais seriamente esse debate. Claro que nós tivemos um interregno aí bem recente, né? De uma anomalia que tomou de assalto aí
a União, e certos avanços que a gente começou a ter ficaram aí, né? Teve intervalo, mas temos a oportunidade de retomar, né? Eu digo isso pelo seguinte, cara. Veja, quando o Estado começa a discutir a necessidade de promover, né, de realizar o que eu chamo de discriminação positiva, sabe o que é que eu estou falando, né? Estou falando das cotas, né? Quando o Estado começa a discutir isso, olha, a simples discussão, a simples colocação da questão já é um avanço enorme. Porque quando o Estado, as instituições estão debatendo isso, significa que o Estado está debatendo e compreendendo de que ele trata de forma desigual os seus cidadãos. Tratou e trata. E tem que promover, e tem que criar a política de discriminação positiva para tentar forçar o equilíbrio dessa balança, né? Tratei de forma desigual, eu preciso promover para poder equilibrar essa balança. Se os resultados são insatisfatórios ainda, enfim, mas assim, a simples colocação do problema, para mim, é uma verdadeira revolução no pensar social. São as instituições, e aí não mais apenas, e falar apenas não é pouca coisa, né? A sociedade civil, os movimentos sociais, não, o Estado, as instituições, quando existem leis de discriminação positiva e tal, assim, o Estado começa a olhar para si e reconhecer que tratou e trata de forma desigual, né? Porque você pensar uma sociedade, cara, assim, que por quase 400 anos, sei lá, né, conviveu com a escravidão, né? Por 3 séculos, praticamente, não tinha uma imprensa escrita, né? Por mais de 3 séculos, 4 séculos, talvez, o negro era... Não, o negro foi, por quase 3 séculos, proibido, por lei, de frequentar uma escola. Proibido, por lei. E quando uma escola lhe foi legada, a escola pública, que escola foi essa, em que condições? Então, assim, há um processo... Assim, eu gosto de ver essas coisas olhando para o processo, tá? Olhando o processo histórico. Porque se eu terminei aquela fala anterior dizendo que a gente tem que olhar para a ciência, né? A questão não é biológica. Qual é a questão? A questão é a forma histórica com qual os diferentes povos foram inseridos na sociedade. E são os processos históricos que construíram as desigualdades e as condições de desigualdade. E, evidentemente, que tendo o Estado como agente protagonista nessa construção, né? Então, observe a complexidade da coisa, e por isso que eu digo, quando o Estado começa a discutir, observe como eu vejo o passo gigantesco que é isso. Porque são as próprias instituições passam a enfrentar essa lógica. A miscigenação foi um ato violento, Matheus. Foi um ato violento, né? Para as Índias, foi um ato de estupro, e de morte, e de matança. Como eu havia dito, a ocupação do interior do Brasil foi algo extremamente violento. Eu pensei em escrever essa história, mas depois eu vi que o professor Erivaldo Fagundes Neves praticamente já escreveu, né? E você torce os trabalhos dele assim, pinga sangue, né? Do livro, né? Porque o que foi violenta essa história, né? A miscigenação foi violenta. Tarantino. Não, para o africano descendente, também foi um ato de estupro, de violência, de agressão, de submissão, de exploração, né? Agora, esse processo histórico, com todo esse percalço, e não é apenas o percalço, toda essa violência, mas nós temos um povo com uma cultura original, um povo singular, né? E essa questão de construção de unidade que você me questiona, eu penso o seguinte, cara, eu penso que a gente tem que passar a compreender a construção da unidade respeitando. Só vai ser possível unidade quando a gente conseguir respeitar as diferenças. Diferenças culturais, as diferenças religiosas, a diferença de opção sexual. Quando a gente aprender a respeitar as diferenças, da diversidade, nós vamos construir a unidade.
né? Eu acho que esse é o movimento, né? Agora, a diversidade ela não pode se perder nela de forma fragmentada. O respeito à diversidade ela deve se somar para se construir a unidade, né? É um pouco o que eu acho que o nosso programa precisa refletir isso. Um programa avançado para esse país precisa pensar isso, né? Eu acho que muita gente vem caminhando para pensar dessa maneira. Não sei se te respondi. Também já viajei, já esqueci também. Aliás, esse quadro que você colocou aí é maravilhoso, cara. Sensacional. É um retrato muito... mesmo do processo de eugenia, né? Exatamente, exatamente. E como a gente trata assim também os grupos dominantes no Brasil como o grupo sem projeto ou sem visão, e ao contrário, né? É muito a classe dominante. Imagina, cara, os caras mantiveram isso aqui unido por 500 anos, né? Então é um sistema de dominação muito enraizado, né? Mas respondeu sim. É que isso daqui é debate por uma vida, né? É o debate da nossa vida, de alguma maneira, né? Mas vamos falar das perguntas da galera aqui. Tu quer responder alguma em especial primeiro, Ricardo? Ou vamos por ordem aqui? Eu estava olhando aqui pela ordem, né? Para respeitar quem colocou primeiro aqui. Beleza. Vamos lá. Agora eu não vou lembrar os autores das perguntas, mas a primeira pergunta aqui, isso, da Inês Batista, está aqui na tela, essa aqui. Mas o negro hoje continua sendo separado e é usado pelas indústrias de armas nos Estados Unidos para ganhar dinheiro aqui no Brasil? Tem um problema aí na redação, né? Que ficou um pouco truncada a pergunta. Mas sim, Irene, o negro continua ocupando as esferas inferiores da sociedade, e é importante essa reflexão que eu acabei de fazer aqui agora, né? O Estado começa a refletir que ele, Estado, promoveu a desigualdade, historicamente falando, e ainda promove. E daí é necessário políticas públicas, aí é necessário políticas de inclusão afirmativa. Eu sou favorável a elas, eu sou entusiasta dessa ideia, né? Porque acho que isso representa um passo gigante no Brasil. Mas quando a gente olha o processo histórico e onde ele descamba, o processo de inserção dos povos na sociedade, a forma com qual esse negro é inserido na sociedade brasileira o coloca onde? Nos estratos mais inferiores do Brasil de hoje. Foi no passado escravista, é hoje no capitalismo, né? A sua condição da indústria não é do proprietário dos meios de produção, né? É da força de trabalho, mas isso o processo histórico que o inseriu na sociedade explica, né? Então, como bem disse o Matheus aqui no nosso papo, né? É importante uma outra lógica social, uma outra dinâmica para a gente poder sonhar numa sociedade que seja mais igual, ou menos desigual quando nada, né? Mais humana quando nada. Isso aí, excelente. Próxima pergunta aqui do Eduardo Almeida, sobre aquela tua provocação do Hegel, ó. Destaque perguntando sobre a simpatia do Hegel pela Revolução Haitiana. Eu não conheço isso. Também não conheço, cara. A Revolução Haitiana, não sei se todo mundo que está nos acompanhando sabe do que se trata, né? Lá no final do século XVIII, foi a Revolta Negra, né? Onde uma população negra escrava, né? A República de Santo Domingo, que era uma república francesa, né? E faz constrói a sua independência, funda o Haiti, né? É uma revolução negra, feita por escravizados, né? E foi a ruptura de uma colônia francesa, né? Pondo em choque e revelando, né? Todo o humanismo na Revolução Francesa foi posta em choque naquela revolução. E o interessante é que a Revolução Haitiana tem um impacto enorme aqui no Brasil. Uhum. Durante anos, durante décadas. O medo do haitianismo virou política, virou medida de Estado, de repressão contra a aglomeração de negros na rua, repressão depois às capoeiras, aos centros religiosos e tal. Então, o medo de que onde houvesse organização social negra, a coisa podia virar um Haiti, né? O medo do haitianismo. Né? Mas essa leitura de Hegel sobre a Revolução do Haiti eu realmente não conheço, Eduardo. Vou ficar devendo aí.
Mas faz sentido a simpatia dele pela Revolução Haitiana, né? Que era uma revolução que reivindicava ideias iluministas e tal. Então, Sim, nesse sentido, sim. a ideia de racionalidade, ideia, enfim, né? Faz sentido, mas eu também não conheço. Deixa eu ver a próxima pergunta aqui, do Sidney. E agora, Ricardo? Nossa, é meio provocador esse aí, Ricardo. E agora, Ricardo? Nesse momento do mundo, com o início de uma realidade multipolar, há mais base material para a integração de negros na sociedade brasileira? O Sidney coloca aí essa integração de negros entre aspas, né? Relativizando o termo. E agora, Ricardo? Cara, dentro daquela reflexão que eu fiz com você, cara, eu acho que nós vamos construir unidade respeitando a diversidade, né? A diversidade cultural, a diversidade de formas de vida, né? De opções, mas que isso seja, de fato, opções, formas de vida e tal, e não imposição pelas condições sociais. Mas isso é luta política, cara. Isso é luta política. Sabe o que é que eu não acredito, Matheus? Eu estou falando sempre do que eu acredito. Mas eu não acredito nessa ideia da fragmentação. Acho que esse é um perigo teórico que leva a uma condução política que é perigosa, né? Essas concepções pós-modernas da ideia que eterniza a diferença, né? Eterniza a diferença e normaliza a diferença, né? E acaba propondo como solução política uma sociedade fragmentada com lutas particulares voltadas para os seus próprios umbigos. Isso não dá liga, cara. Isso acaba corroborando para a manutenção do status quo. Você perde a noção da transformação sistêmica. Você perde a noção da transformação global da sociedade. Você perde a noção de uma revolução, de uma transformação mais radical. Então, você estabelece uma espécie de lei da selva, onde os grupos vão digladiar para ver quem vai ser a elite. Cara, assim, eu falei isso uma vez num debate que promoveram até da escola, no nível 3, fizeram aqui na Bahia, eu falei isso na conclusão de minha fala, que é o seguinte, cara, como marxista, eu não... Sabe, a minha luta não é para mudar a cor da fotografia, cara. Não é para mudar qual é a cor da elite, sabe? Essa é a questão para mim. Não é mudar a cor da elite. A minha luta é para que não exista uma elite. Entendeu? Então, assim, eu advogo contra essa lógica da lei da selva, né? Que os grupos agora têm que se organizar para se digladiar e substituir o grupo. Na verdade, o que eu quero é desmontar esta lógica social que está posta em nome de uma outra lógica social. Essa sim, igualitária e mais humana. Então, não me interessa esse debate de que no modelo social existente, essa integração ela não vai existir plenamente. Nós vamos ter que fazer a luta política e avançarmos, assim como a leitura que a Escola da Resistência nos mostra, que a luta cotidiana dos negros levaram ao fim da escravidão. A nossa luta cotidiana vai ter que mudar conceitualmente essa sociedade em algum momento, né? Seja através de uma revolução de forma mais acelerada, seja através do acúmulo das nossas lutas, ocupando os papéis institucionais e transformando a realidade. Isso também transforma. Não existe um único meio de chegar ao fim, né? Mas eu acredito, acima de tudo, na luta. Agora, a luta não pode ser de corpos fragmentados, com suas lutas particulares, né? Que não enxerga a necessidade de... se essa diversidade, que é legítima, se ela não enxergar a unidade na ação concreta, na transformação, na luta pela transformação, eu acho que a gente vai se perdendo no meio do caminho. Mas diga. E será que essa integração que o Sidney se refere, ali entre aspas, também não pode ser entendida como, digamos assim, a produção de uma certa elite negra, como se produz... Pois é. Uma foto mais colorida, né? Na aparência tem uma foto mais colorida, mas não desfaz a essência racista. Pois é, mas a essência de uma sociedade para continuar segregada, né, entre ricos e pobres, né? E aí não me importa qual o sexo, qual a cor e tal. Essa sociedade segregada que a gente quer disputar os espaços dessa sociedade segregada ou a gente quer disputar
a existência de uma outra sociedade. Acho que, para mim, Exato. o debate é mais de fundo. Com Mais de certeza. fundo. Bueno, vamos lá que o Tristão está nos apressando com o tempo, olha a pressão dele. O Eduardo Almeida pergunta sobre Manuel Quirino e se seus escritos são contemporâneos ao do Gilberto Freire. Rapaz, eu mandei o link desse debate para a professora Maria das Graças Andrade Leal. Não sei se ela está aí nos assistindo ou não, mas ela é biógrafa do Manuel Quirino, né? A grande amiga Gracinha. O Manuel Quirino foi uma figura aqui do século XIX, do final do século XIX, uma figura muito interessante. Eu não sei se foi a primeira instituição, cara, de classe do Brasil, certamente uma das primeiras, né? Que foi o Liceu, né? O Liceu de Artes e Ofício da Bahia, né? Que organizou os artífices, né? A Associação dos Artífices, que era a Associação dos Artífices, que atuou como uma verdadeira associação de classe, né? Talvez a primeira do Brasil, não sei se é a primeira, mas uma das primeiras, né? E Manuel Quirino foi protagonista dessa história, foi um agente político, né? Ocupou cargos políticos aqui na Bahia, um negro, né? Um negro, e que ocupou um importante papel intelectual, né? Tem uma contribuição deixou uma contribuição intelectual importante e uma referência que precisa ser melhor estudada, melhor conhecida por todos nós, principalmente para entendermos melhor o início da organização política dos trabalhadores e, evidentemente, sendo ele negro e ocupando esses papéis, né, essa dimensão do negro, sim, contemporâneo de Gilberto Freire, um pouco antes, né, mas uma personagem bastante importante. Muito bem. A gente tem aqui ainda um tempinho, Ricardo, para a gente fazer um fechamento aqui do nosso debate. Opa, apareceu uma pergunta sobre o Thompson que eu não tinha visto. Peraí, do Márcio Jesus. Thompson, história cultural. Eu achei que o Tristão estava nos apressando, mas ele deu uma chance para nós aqui. Thompson, história cultural, simbólico, ou seja, irracionalismo, ativismo, etc. É dialético substituir nosso esforço intelectual de conhecer nossa questão do negro pela história cultural? Cara, acho que não é isso que o Thompson dizia, viu, Márcio? Cara, o Thompson era um marxista, cara. Thompson foi um importante marxista. O que ele fez foi dialogar com a sociologia, dialogou história com sociologia, dialogou história com antropologia, para inserir conceitos, né? Vamos lá, o próprio Engels já tinha dito que resumir o fator histórico ao aspecto econômico, né, seria uma redução de ondas, seria transformar todo o pensamento dele de Marx no que ele chamou de uma mera equação de primeiro grau. Ele diz, nós não fizemos isso. Né? Aquela conclusão da carta de Engels a Bloch, né, eu sintetizo da seguinte forma, né, quando ele diz assim, o fator histórico é um vetor resultante de um paralelogramo de multifatores que se intercalam simultaneamente. Evidentemente que, uma vez erguidas sobre a base material, as instituições, a forma ideológica, né, nós devemos compreender dialeticamente que aí a superestrutura também começa a influir na infraestrutura, de forma dialética. Então, você não pode tirar esses elementos, né, também do protagonismo da construção histórica. Eu penso que uma postura marxista, contemporânea, antenada com as contribuições, principalmente do século XX, né, tem que abrir a cabeça e assim, tirar esses rótulos. Né? Chamar de culturalismo, não, é dialético, é pensar dentro as dinâmicas, dentro da sua totalidade. E Thompson, sem dúvida nenhuma, principal historiador do século XX, deixou uma contribuição intelectual enorme para nos ajudar a pensar nisso. Isso aí, cara. Eu também sou do time dos fãs do Thompson, cara. Eu não acho que o Thompson era um culturalista também, não. Ao contrário, acho que ele era muito marxista, né? Acho que ele era bem historiador de arquivo, né? Um cara muito bom para ser lido, inclusive, vale muito a pena. Bueno, agora sim, essa era a nossa última pergunta, pelo menos das que eu vi aqui. A gente teria aqui um tempinho para, de repente, fazer
um fechamento, conclusões, considerações finais, chama como quiser. Assim. Mas sei lá, uma fala de fechamento, se tu quiser ainda fazer Cara, essas considerações entender finais. que essa questão, entender que a questão do racismo ela é fundamental para nós, né? Fundamental na nossa Constituição, na nossa formação, enquanto povo, enquanto nação. Né? O Brasil foi formado dessa forma, a nossa nação foi formada dessa forma, foi muita violência, muita agressão, muita exploração. Né? Isso é um pedaço da nossa história, afinal de contas, essa Constituição se dá no processo da acumulação primitiva de capital, que, posta lá por Marx, o aspecto exógeno da acumulação primitiva está justamente no roubo, pilhagem, extorsão, né, que aconteceram nas terras coloniais e para atender essas dinâmicas comerciais. Portanto, o racismo, aquilo que eu coloquei no início do discurso jesuítico da igreja que fundamentava, legitimava o racismo, estava associado aos interesses, né, desse grande comércio, dessa lógica. Portanto, ele é fundante na sociedade capitalista que temos. Ele forma essa sociedade capitalista que temos. Então, está enraizado na nossa lógica capitalista. E uma outra concepção de história que trabalha com a noção de tempos históricos, né? Estruturas diferentes possuem tempos históricos diferentes, Prodel, né? Quando lá no 13 de maio de 1888, sacramentado lá a Lei Áurea, vamos entender o seguinte, do ponto de vista político e jurídico, a história de curta duração, ela acontece no ato acontecimental, o fato político e jurídico é o tempo da comunicação, a lei passa a valer, etc. Né? Do ponto de vista econômico, a sociedade levou algumas décadas, ou muitas décadas, para se adequar à nova realidade econômica. Né? Aquele Brasil ainda vinculado atrelada àquela aristocracia fundiária, ela permaneceu. A Revolução Burguesa ela só vai acontecer no Brasil, do ponto de vista político, em 1930. E ali é que descamba um processo que vai elevar e formatar o processo maior da industrialização brasileira, né? Não aquela até da década de 1920, restrita à indústria de bens de consumo. Você tem até hoje no Brasil elementos que remetem ao passado do trabalho escravo, né? Então, mas de qualquer forma, a médio prazo, a economia ela se modificou, se transformou no sentido de uma economia moderna, no sentido capitalista, né? Agora, e a ideologia, cara? Aquilo que o Brodel chama de tempo de longa duração. Como as pessoas interpretam a sua relação com a sociedade, com a natureza, e traduzem isso. Né? Esse discurso lá dos jesuítas é fundamento ideológico do que culturalmente se traz até hoje. Porque essa, não é que ela não se transforme, mas o tempo da transformação ideológica ele é muito mais lento, sabemos disso. É a história de longa duração. Você tem no tempo histórico diferentes tempos, e o tempo ideológico é aquele que mais traz elementos do passado. Então, nós somos uma sociedade forjada durante séculos, dentro de uma ideologia que visava legitimar essa exploração. Ainda que a economia tenha se transformado, a ideologia ela ainda é muito viva nas nossas cabeças. Nós somos forjados nessa sociedade desigual e que legitima a desigualdade, legitima a partir de concepções racistas, racialistas, né? Muito tempo. Então, e a forma, cara, que eu entendo de enfrentar isso, eu acho antenado com o que mais avançado a ciência nos trouxe. E, para mim, repito, algo que a gente pouco se apropria politicamente é desse avanço, que é o fim do conceito raça, decretado já desde o final do século XX, ficou muito claro. Somos uma única raça, cuja nossa origem é a África, somos todos africanos descendentes. Isso é uma realidade com a qual o mais racista dos racistas não tem como fugir, e nós pouco nos apropriamos dessa verdade, dessas ferramentas que a ciência nos traz. Eu acho que isso precisa, por nós, ser melhor traduzido na ação política e nos nossos programas. É isso, agradecer o bom papo, a companhia agradável aí do Matheus, agradecer a turma que nos acompanha, né? E sempre à disposição.
Ricardo, muito obrigado. Eu que agradeço, cara, de poder participar aqui, mediar o debate, não só pela mediação do debate, que é só uma facilitação aqui, o importante é a gente poder te ouvir e poder discutir um pouco e avançar nesse acúmulo, né, em torno desses debates, porque, bom, se o racismo é estrutural, a superação do racismo também demanda mudanças estruturais, né? Então, isso torna a nossa luta cada vez mais válidas, né? Por superar um passo por vez, né? Sempre saindo do lugar, sempre tentando avançar na ideia de construir um Brasil livre do racismo, né? Livre de qualquer opressão, como tu falou bem antes. Não queremos trocar uma elite por outra, né? Nós queremos um mundo sem elites, né? Onde a gente possa, de fato, olhar um para o outro e, né, como irmãos, e não como adversários ou inimigos, né? Ou como opressores e oprimidos. Acho que esse é o nosso sonho, essa é a nossa luta, né? É para isso que a gente existe, é por isso que a gente está aqui. Então, eu acho que a gente sai desse debate aqui com um acúmulo importante para um debate muito central, como tu disse, para nós, e que está muito quente, né? Então, a live do João aí dá essa contribuição, né, para essa nossa luta. Então, muito obrigado para ti, Ricardo. Valeu essa parceria aí, obrigado para o pessoal da escola que convidou para mediar o debate, estou sempre à disposição. É isso por hoje. Grande abraço. Até mais. Valeu, boa noite, gente. Até mais. Tchau.